O salão envidraçado da cobertura em São Paulo ficou em silêncio constrangido. Durante o evento beneficente, ele deixou o microfone cair das mãos. O pedido era simples, lido errado, diante de todos. Um patrocinador riu alto e corrigiu com desprezo calculado. O milionário aproximou-se, terno claro, sorriso fácil, voz firme. Disse que daria 10 milhões se alguém lesse sua mente ali. As pessoas riram, celulares erguidos, espera por espetáculo breve. Ele sentiu o rosto queimar, ouviu o ar-condicionado antigo. No bolso, o bilhete de ônibus dobrado lembrava o caminho de volta. A gravata gasta denunciava anos de economia silenciosa. O antagonista brindou, certo de controle, certo de aplausos. Chamou aquilo de jogo inocente, caridade com humor. Ele assentiu, engoliu seco, manteve os olhos no chão. Por dentro, uma frase antiga voltou, como farpa repetida. Não reagiu, não explicou, não pediu desculpas. O mestre de cerimônias retomou o roteiro, música baixa. Por alguns minutos, tudo pareceu seguir estável. Copos tilintaram, risos voltaram, o evento continuou. Ele respirou fundo, acreditando que o constrangimento passaria. Ele lembrava do começo com precisão prática, sem romance. Em Campinas, morava num apartamento baixo, aluguel atrasado, parede descascada. Acordava antes do sol, café ralo, pão amanhecido, silêncio cuidadoso. Trabalhava como assistente administrativo numa escola técnica. Entrava às 7 horas, saía quando o corredor já escurecia. Guardava recibos numa pasta azul, tudo datado, tudo alinhado. No primeiro ano, comprou um relógio simples, pagamento em parcelas. A fé vinha de antes, aprendida com a mãe sem alarde. Ela limpava casas, anotava horários, orava em silêncio no ônibus. Ele a acompanhava às vezes, sentado, esperando, ouvindo portas. Prometeu estudar, prometeu ser correto, prometeu não faltar. Cumpriu por muitos anos com método e cansaço. Passou em concurso municipal, salário estável, mesa própria. Assinou contrato com caneta emprestada, data escrita por extenso. Guardou a cópia dobrada como quem guarda um mapa. Casou no cartório do bairro, tarde quente, poucas testemunhas. O almoço foi frango assado, arroz, feijão, refrigerante barato. Fotografias simples guardadas em envelope pardo, sem moldura. Vieram filhos, 2, em anos diferentes, noites curtas. Ele anotava despesas num caderno de capa dura. Uniformes, material escolar, remédios, ônibus, luz, gás. Nunca faltou, nunca sobrou, nunca reclamou. A igreja ficava perto, bancos de madeira, ventiladores barulhentos. Ele chegava cedo, ajudava-se a abrir portas, recolher cadeiras. Não falava muito, ouvia mais, aceitava tarefas pequenas. A fé era disciplina, não entusiasmo. Com o tempo, assumiu um projeto social ligado à da escola. Cuidava de bolsas de estudo, planilhas, assinaturas. Viajou a bairros distantes, escolas sem pintura, quadras rachadas. Anotava necessidades, buscava doações, escrevia relatórios longos. Em um ano específico, houve corte de verbas. Ele decidiu compensar com horas extras não pagas. A esposa apoiou, cansada, mas confiante. Os filhos cresceram vendo o pai sair cedo. Vieram elogios discretos, nenhum aumento. Num inverno chuvoso, um erro de registro apareceu. Era antigo, vinha de gestões passadas. O nome dele estava na linha final. Chamaram para reunião, mesa longa, vozes contidas. Ele explicou datas, mostrou documentos, apresentou pastas. Disseram que apurariam com calma. O processo andou lento, carimbos, prazos, silêncios. Enquanto isso, foi afastado do projeto. A renda diminuiu, o clima em casa mudou. A fé virou pergunta curta, sem resposta. Em outro ano, a acusação ganhou forma pública. Saiu em jornal local, manchete seca. Amigos evitaram contato, colegas desviaram o olhar. A escola rescindiu o contrato. Aviso formal, assinatura fria. Ele guardou a carta junto aos recibos antigos. Vendeu o relógio, cancelou a internet, trocou o mercado. Mudaram de bairro, aluguel menor, ônibus mais longo. A igreja ouviu, silenciou, esperou. Ele deixou de ajudar, sentou no fundo. A mãe morreu nesse período, velório simples.
As promessas antigas ecoaram sem força. O processo terminou sem absolvição clara. Também não houve condenação completa. Ficou a mancha, a dúvida, a suspensão. Documentos carimbados diziam encerrado. Pessoas diziam lembrado. Perdeu convites, perdeu confiança, perdeu voz. A esposa segurou o cotidiano com firmeza cansada. Os filhos aprenderam a não comentar. Ele tentou empregos, entrevistas breves, respostas vagas. Aceitou trabalhos temporários, horários quebrados. Carregou caixas, conferiu estoques, digitou cadastros. Nada durava muito. A fé virou hábito sem calor. Ele continuou correto, talvez mais rígido. Guardou tudo, papéis, memórias, horários. O que foi perdido não era só dinheiro. Era o lugar, o nome, a escuta. Anos passaram assim, um após outro. Talvez isso soe familiar a quem já carregou perdas em silêncio e queira, se desejar, deixar um breve registro nos comentários. Os dias passaram a ter o mesmo formato, quase sem variação. Ele acordava no mesmo horário, mesmo sem obrigação. O despertador tocava e ele desligava por hábito. Levantava devagar, cuidando para não acordar ninguém. O café era o mesmo, fraco, repetido, sem expectativa. Sentava à mesa pequena, olhando a parede branca. Não havia pressa nem destino claro. Saía de casa no mesmo ônibus, sempre cheio. O trajeto era longo, janelas fechadas, ar pesado. Observava anúncios antigos, rasgados, promessas fora de lugar. Descia no mesmo ponto, mesmo quando o trabalho mudava. Às vezes era depósito, às vezes escritório improvisado. Outras vezes, nada. Ficava andando pelo centro tentando parecer ocupado. Carregava uma pasta vazia, por costume. Entrava em lojas, perguntava por vagas, deixava currículo, recebia olhares educados, respostas genéricas, silêncios. Voltava para casa antes do previsto. Almoçava o que havia, sem comentar. A esposa perguntava pouco, por cuidado. Ele respondia com frases curtas. Os filhos chegavam da escola, falavam do dia. Ele ouvia, assentia, sorria quando necessário. À noite, a televisão ficava ligada sem atenção. Programas passavam, vozes se misturavam. Ele sentava no mesmo lugar do sofá. O corpo ali, a mente distante. Aos domingos levantava no mesmo horário. Vestia a mesma camisa social, já desbotada. Ia à igreja por rotina. Sentava no fundo, perto da saída. Não ajudava mais, não era chamado. Cantava baixo, às vezes não cantava. As palavras passavam sem entrar. O sermão parecia longo, sempre parecido. Ele olhava o relógio, depois o chão. Quando acabava, saía rápido. Não ficava para a conversa. No caminho de volta, comprava pão, leite. Carregava as sacolas com cuidado. Em casa, guardava tudo no mesmo lugar. Organizava por hábito, não por necessidade. À noite, abria a pasta de documentos. Revia papéis antigos, datas, assinaturas. Nada mudava ao reler. Guardava de novo com o mesmo cuidado. Às vezes, acordava de madrugada. Ficava sentado na cama, em silêncio. Não orava, não pedia, não reclamava. Apenas esperava o sono voltar. Em alguns dias, aceitava bicos distantes. Acordava mais cedo, pegava 2 ônibus. Trabalhava calado, seguindo instruções simples. Cumpria horários, mesmo quando ninguém cobrava. No fim, recebia em dinheiro. Guardava as notas na carteira, separadas. Não contava para ninguém. Voltava cansado, corpo pesado. Tomava banho demorado, água morna. Sentia o cansaço sair devagar. Vestia roupas antigas, bem dobradas. Sentava outra vez. Os dias se repetiam sem conflito. Não havia brigas nem decisões. Havia apenas continuidade. Alguns conhecidos ainda cruzavam seu caminho. Cumprimentavam com cuidado, conversa curta. Ele respondia educado, sem se alongar. Ninguém perguntava muito. Ninguém esperava nada. O nome dele parecia ter perdido função. Era apenas um som antigo. Em datas específicas, lembrava do passado. Aniversário de casamento, formatura dos filhos. Comprava algo simples, sem festa. Sorria nas fotos, postura correta. Depois, guardava as imagens. O tempo seguia assim, regular. Sem grandes dores, sem alívios. A fé continuava presente,
mas distante. Era um gesto sem força, um hábito sem centro. Às vezes, sentia falta de algo indefinido, não sabia nomear, não buscava resposta, apenas seguia. Havia dias em que o silêncio parecia pesado, outros em que parecia proteção. Ele aceitava ambos. O corpo aprendeu o caminho. A mente reduziu expectativas. Nada parecia urgente, nada parecia possível. E isso se tornou normal. Talvez o silêncio, nessas horas, seja apenas uma forma discreta de companhia. Nada parecia esperar por ele naquele período. Os dias já não exigiam esforço nem escolha. Ele acordava e seguia, sem perguntar por quê. O corpo cumpria funções mínimas, sem resistência. Não havia expectativa de melhora. Também não havia desespero. Era apenas cansaço acumulado, espalhado. Em uma manhã cinza, perdeu um trabalho temporário. Não houve discussão, nem explicação longa. Disseram que não precisavam mais. Ele agradeceu, pegou a mochila, saiu. No ponto de ônibus, sentou no banco frio. Observou os carros passarem, lentos. Não pensou em casa, nem em contas. Ficou ali, imóvel, por alguns minutos. Sentiu que algo havia parado por dentro. Não doeu, não aliviou, apenas cessou. Voltou para casa mais cedo. A esposa percebeu, não perguntou. Preparou o almoço em silêncio. Eles comeram sem televisão. Os talheres faziam pouco barulho. Depois ele se deitou no quarto escuro. Ficou olhando o teto. Nenhuma lembrança veio com força. Nenhum medo se apresentou. Era como se a mente tivesse fechado portas. Nos dias seguintes deixou de procurar vagas. Não por decisão. Apenas não saiu. Ficou em casa, arrumando coisas pequenas. Dobrou roupas, limpou gavetas, separou papéis, jogou fora envelopes antigos, guardou outros sem saber por quê. Sentou no chão encostado na parede. Ficou ali por muito tempo. Não pensou em fé, não pensou em fracasso. Pensou apenas no peso do corpo. Em certo momento, percebeu que não esperava mais nada. Nem solução, nem sinal, nem resposta. A constatação veio simples. Ele não tinha forças para desejar mudança. Aceitou isso sem drama. Era um limite silencioso. À noite, saiu para caminhar. As ruas estavam úmidas, luzes refletidas no asfalto. Andou sem rumo definido. Passou por uma praça vazia. Sentou em um banco de concreto. Observou folhas no chão. O vento frio não incomodou. Ficou ali até tarde. Quando voltou, todos dormiam. Tomou água, sentou à mesa. Ficou olhando a própria mão. Pensou que tudo o que podia fazer já havia sido feito. Não restava tentativa. Restava apenas permanecer. Nos dias seguintes, repetiu esse estado. Não piorou. Não melhorou. Era um chão interno. Um lugar sem fundo mais baixo. Aqui algo parou. Aqui nada mais foi pedido. Aqui não havia palavras. Se você chegou até este ponto, talvez um gesto simples como se inscrever no canal e deixar um like seja apenas uma forma tranquila de permanecer junto neste silêncio. No dia seguinte, acordou no mesmo horário. Preparou café, sentou à mesa. Nada havia mudado fora. Dentro, tudo estava quieto. Ele saiu de casa sem objetivo claro. Andou pelo bairro, entrou em uma padaria, comprou pão, sentou perto da janela, observou pessoas conversando. Ninguém o notou. Isso não incomodou. Pagou, agradeceu, saiu. Caminhou mais algumas quadras. Sentou em outro banco. Esperou o tempo passar. O dia seguiu. Sem direção, sem pergunta, sem resposta. Ele estava sentado no banco da praça quando o homem se aproximou. Não pediu licença. Apenas sentou ao lado, deixando um espaço respeitoso. Usava roupa simples, limpa, sem marcas visíveis. O sapato mostrava uso antigo, bem cuidado. Ficaram em silêncio por um tempo. O barulho distante dos carros preenchia o ar. O homem observou as árvores, depois o chão. Disse que aquele banco era frio nas manhãs. A voz era baixa, sem pressa. Ele concordou com um gesto curto. O homem perguntou se o pão da padaria ainda vinha quente cedo. Ele estranhou a pergunta. Respondeu que sim, se chegasse antes das 7. O homem sorriu de leve. Disse que o cheiro ajudava a começar o dia. Houve outra pausa. O vento mexeu as folhas. O homem comentou que o bairro tinha mudado pouco. Falou de uma reforma antiga na praça. Mencionou o chafariz que nunca funcionou direito.
Ele olhou com atenção. Aquilo era verdade, antiga, específica. Perguntou como ele sabia. O homem deu de ombros. Disse que caminhava bastante. Perguntou se ele também caminhava para pensar. Ele respondeu que caminhava para passar o tempo. O homem aceitou a resposta sem corrigir. Ficaram quietos novamente. Depois o homem perguntou se a pasta ainda estava em casa. Ele sentiu um leve aperto. Perguntou qual pasta. O homem descreveu a cor azul, o elástico gasto. Mencionou recibos antigos, datas por extenso. Ele respirou fundo. Confirmou com um aceno. O homem disse que papéis guardam mais do que números. Disse isso sem ênfase. Perguntou se ele ainda organizava por hábito. Ele respondeu que sim, quase automaticamente. O homem observou suas mãos. Disse que elas estavam sempre limpas, mesmo quando o trabalho era pesado. Ele não respondeu. O homem não insistiu. Perguntou se ele se lembrava do relógio simples. Falou de parcelas pequenas, pontuais. Disse que o relógio marcava as horas sem reclamar. Ele fechou os olhos por um instante. Abriu novamente. Disse que já não tinha mais o relógio. O homem assentiu, como quem já sabia. Disse que algumas perdas não fazem barulho. Perguntou se a mãe dele gostava de anotar horários. Ele sentiu o peito apertar. Perguntou quem era ele. O homem respondeu que era alguém de passagem. Disse que gostava de ouvir histórias que não eram contadas. Ele ficou em silêncio. O homem perguntou se ele ainda sentava no fundo. Não especificou onde. Ele entendeu. Respondeu que sim, quando ia. O homem perguntou se ele cantava. Ele disse que às vezes. O homem disse que ouvir também era suficiente. Houve outra pausa longa. Pessoas passaram pela praça. Crianças correram. O homem perguntou se ele tinha voltado a procurar trabalho. Ele disse que não. Disse isso sem defesa. O homem perguntou se ele estava cansado. Ele respondeu que sim. O homem não ofereceu solução. Disse apenas que o cansaço muda o jeito de ficar em pé. Comentou que o corpo aprende a se proteger. Ele olhou para os próprios pés. O homem perguntou se ele lembrava da assinatura fria. Falou da carta, do papel branco. Ele engoliu seco. Confirmou. O homem disse que algumas palavras encerram ciclos sem fechar feridas. Disse isso olhando para a frente. Perguntou se ele ainda esperava esclarecimento. Ele respondeu que não. O homem aceitou. Perguntou se ele tinha fome. Ele percebeu que tinha. O homem sugeriu um café ali perto. Levantaram juntos. Caminharam lado a lado. No caminho, o homem comentou sobre o ônibus cedo. Falou do banco duro, do balanço nas curvas. Disse que era preciso segurar firme. Ele concordou. Entraram no café simples. Pediram café e pão. Sentaram perto da janela. O homem observou a rua. Perguntou se ele gostava de sentar perto da saída. Ele sorriu pela primeira vez em dias. Disse que sim. O homem disse que era bom saber por onde sair. Beberam em silêncio. O homem perguntou se ele se lembrava do primeiro contrato. Falou da caneta emprestada. Ele confirmou, surpreso. O homem disse que aquele dia tinha sido importante. Disse que ele tinha guardado a cópia como mapa. Ele ficou quieto. O homem não pediu explicação. Perguntou apenas se ele ainda acreditava que tinha feito o que podia. Ele pensou antes de responder. Disse que sim. O homem assentiu. Disse que isso bastava por enquanto. Pagaram. Saíram. Na porta, o homem perguntou se ele voltaria à praça amanhã. Ele disse que talvez. O homem disse que também talvez passasse. Apertaram as mãos. O toque foi firme, breve. O homem se afastou. Ele ficou olhando. Não havia sensação de milagre. Havia um peso diferente no peito, como se algo tivesse sido visto. Ele voltou para casa com passos mais atentos. Nada tinha sido prometido. Nada tinha sido exigido. Mas o silêncio já não era o mesmo. Ele voltou à praça no dia seguinte, no mesmo horário. Sentou no mesmo banco, postura igual, esperou sem expectativa. O homem apareceu do outro lado, caminhando devagar. Sentou novamente ao lado como antes. Não houve cumprimento longo. A presença bastou. Ficaram alguns minutos sem falar. O homem perguntou se ele tinha dormido. Ele respondeu que pouco. O homem disse que o pouco também sustentava. Não explicou. Olhou para a frente. Perguntou quando ele começou a guardar tudo. Ele pensou. Disse que sempre, desde cedo. O homem perguntou por quê.
Ele demorou. Disse que tinha medo de perder. O homem assentiu. Perguntou o que ele tinha perdido primeiro. Ele pensou na resposta. Falou do nome, falou da confiança, falou do lugar à mesa. O homem ouviu sem interromper. Perguntou sobre o erro antigo. Perguntou se ele lembrava do dia. Ele lembrou. Disse que era uma sexta. Chovia. Havia pressa. Um pedido veio incompleto. Ele decidiu ajustar depois. Não voltou. O homem perguntou se ele contou isso na reunião. Ele respondeu que sim. Perguntou se alguém quis ouvir. Ele respondeu que não. O homem não comentou. Perguntou se ele voltou para casa naquele dia. Ele disse que sim. Falou do ônibus cheio. Falou do cansaço. Falou da ideia de resolver depois. O homem perguntou se depois chegou. Ele respondeu que não. O homem disse que decisões pequenas também deixam marcas. Disse isso sem peso. Perguntou se ele se culpava. Ele disse que sim, às vezes. Perguntou se ele se defendia. Ele disse que não mais. O homem perguntou quando ele parou. Ele pensou. Disse que depois da morte da mãe. Disse que ali algo fechou. O homem perguntou se ele se lembrava da última conversa. Ele disse que sim. Falou de recomendações simples. Falou de silêncio. O homem perguntou se ele cumpriu. Ele disse que tentou. O homem perguntou se ele se perdoou. Ele ficou quieto. O homem não apressou. O vento passou entre as árvores. O homem perguntou sobre os filhos. Perguntou se eles sabiam de tudo. Ele disse que não. Disse que poupou. O homem perguntou se poupou ou se escondeu. Ele respirou fundo. Disse que escondeu. O homem perguntou de quem. Ele respondeu que de si. O homem assentiu. Perguntou se ele se lembrava do dia do contrato. Perguntou como ele se sentiu. Ele disse que sentiu orgulho. Disse que sentiu responsabilidade. Disse que sentiu medo. O homem perguntou onde esse medo foi parar. Ele pensou. Disse que virou rigidez. O homem perguntou se a rigidez ajudou. Ele respondeu que não. O homem perguntou se a fé mudou. Ele disse que ficou estreita. O homem perguntou se ele deixou de acreditar. Ele disse que não. Disse que deixou de esperar. O homem perguntou se esperar era o mesmo que exigir. Ele não respondeu. O homem não pressionou. Perguntou se ele lembrava do primeiro elogio recebido. Ele lembrou. Disse que foi breve. Disse que guardou. O homem perguntou se ele lembrava da primeira desconfiança. Ele lembrou também. Disse que foi silenciosa. O homem perguntou qual das duas ele repetia mais. Ele percebeu. Disse que a segunda. O homem disse que a mente aprende caminhos. Perguntou se ele estava disposto a caminhar outro. Ele não respondeu de imediato. Disse que não sabia como. O homem disse que saber não vinha antes. Disse que vinha depois. O homem perguntou se ele tinha contado toda a verdade. Ele perguntou qual verdade. O homem disse que aquela que ele nunca escreveu. Ele entendeu. Falou do ajuste não feito. Falou da pressa. Falou do silêncio posterior. Falou da escolha de aguentar. Falou da escolha de não insistir. O homem ouviu tudo. Não reagiu. Perguntou se ele se considerava desonesto. Ele disse que não. Perguntou se considerava falho. Ele disse que sim. O homem perguntou se ele confundiu falha com identidade. Ele sentiu algo se mover. Disse que talvez. O homem perguntou quem disse que ele era apenas aquilo. Ele ficou quieto. O homem não respondeu. Perguntou se ele lembrava do bilhete de ônibus. Ele lembrou. Perguntou se ele lembrava do caminho de volta. Ele lembrou. O homem perguntou se ele ainda estava voltando. Ele pensou. Disse que achava que tinha parado. O homem disse que parar também era um lugar. Perguntou se ele queria ficar ali. Ele respondeu que não. O homem perguntou o que o impedia. Ele disse que o passado. O homem perguntou se o passado caminhava. Ele não respondeu. O homem disse que o passado ficava. Disse que quem caminhava era ele. Houve silêncio. O homem perguntou se ele podia ouvir algo. Ele disse que só ouvia o trânsito. O homem disse que era suficiente. Perguntou se ele podia dizer em voz alta o que perdeu. Ele disse. Falou do trabalho, falou do nome, falou da confiança, falou da alegria simples. O homem perguntou se algo ficou. Ele pensou. Disse que ficou a família. Disse que ficou o cuidado.
Disse que ficou a verdade. O homem assentiu. Disse que a verdade costumava ficar. Disse que ela não fazia barulho. Perguntou se ele estava disposto a não se esconder mais dela. Ele respondeu que sim. Não com força, com clareza. O homem ficou em silêncio. Depois disse que ouvir isso já mudava algo. Não explicou. Levantou-se, disse que talvez não se vissem sempre. Disse que aquilo não era necessário. Disse que o importante já tinha sido dito. Ele perguntou quem ele era. O homem respondeu que era alguém que sabia ouvir. Nada mais. Apertaram as mãos. Dessa vez ele sentiu firmeza e calor. O homem se afastou. Ele ficou sentado. Não havia alívio imediato. Havia um corte interno, limpo. Algo tinha sido nomeado. Algo tinha parado de se defender. Essas histórias existem para pessoas atentas, que respeitam a profundidade e a pausa entre as palavras. Ele se levantou. Caminhou sem pressa. O dia seguia. Nada tinha sido resolvido fora. Dentro, algo estava claro. Ele não precisava mais explicar. Podia apenas seguir. Os dias seguintes começaram com pequenas resistências internas. Ele acordava no mesmo horário, mas levantava com menos peso. Nada tinha mudado fora de casa. As contas continuavam. O bairro era o mesmo. O nome ainda carregava silêncio. Mesmo assim, algo tinha sido ajustado por dentro. Ele voltou a procurar trabalho. Não com urgência, com presença. Atualizou o currículo antigo, releu com atenção, corrigiu datas, incluiu períodos que antes escondia. Não explicou demais, não apagou falhas. Levou a pasta azul consigo. Em entrevistas, falou pouco. Ouviu mais. Quando perguntavam do afastamento, respondeu com clareza curta. Não se defendeu. Não acusou. Assumiu a parte que era sua. Algumas portas fecharam. Outras ficaram apenas entreabertas. Ele aceitou ambas. Em casa, o clima mudou devagar. A esposa percebeu primeiro. Ele passou a contar onde tinha ido. Não por obrigação, por escolha. Os filhos notaram depois. Ele começou a perguntar mais, ouvir respostas longas, sentar à mesa sem pressa. A fé voltou a ser gesto simples. Ele voltou à igreja. Sentou no mesmo banco do fundo. Dessa vez não saiu correndo. Ficou até o fim. Cumprimentou alguém conhecido. Um aceno bastou. Nos dias seguintes voltou à praça. Sentou no banco. O homem não apareceu. Ele não estranhou. Levou um livro velho. Leu poucas páginas. Observou o movimento. Entendeu que a ausência também era parte. Recebeu uma ligação numa tarde comum. Era de uma escola pequena, em bairro distante. Precisavam de alguém para organizar arquivos. Trabalho temporário. Poucas horas. Pagamento modesto. Ele aceitou. No primeiro dia, chegou cedo. Cumprimentou o porteiro. Observou o prédio simples. Sentou à mesa designada. Começou a organizar caixas antigas. Papéis fora de ordem. Assinaturas incompletas. Datas confusas. Ele trabalhou com calma, sem corrigir o passado. Apenas colocando cada coisa no lugar. A coordenadora observava de longe. Notou o cuidado. Notou o silêncio. No fim da semana, agradeceu. Disse que ele fazia diferença. Ele ouviu sem guardar demais. Na semana seguinte, pediram que ficasse mais tempo. Depois que ajudasse em outro setor. O contrato foi renovado, nada grandioso, suficiente. Ele voltou a usar relógio. Não era o mesmo. Era simples. Marcava as horas com regularidade. Ele não conferia tanto. Em casa, voltou a organizar contas. Sentou com a esposa. Reviram prioridades. Cortaram excessos. Planejaram sem promessas. O passado ainda aparecia, em comentários soltos, em olhares atravessados. Ele não evitava mais. Respondia com serenidade. Algumas pessoas se reaproximaram, outras não. Ele aceitou ambas. Um dia foi chamado pela direção. Havia um problema antigo, um erro de registro. Pediam ajuda. Ele ouviu, reconheceu o tipo de falha. Trabalhou dias nisso. Organizou provas, separou documentos, mostrou caminhos. Não buscou reconhecimento. Quando terminou, o problema foi resolvido. A diretora agradeceu. Disse que confiava nele. Ele ouviu com atenção. Sentiu algo firme. Não comemorou. A confiança tinha outro peso agora. Nos fins de tarde voltou a caminhar. Passava pela praça, sentava no banco. Às vezes pensava no homem. Não tentava explicar.
Entendia que algumas presenças não ficam. Elas ajustam. Em um domingo, levou os filhos para caminhar. Compraram sorvete, sentaram juntos. Riram de coisas simples. Ele observou aquilo com cuidado. Não para guardar, para viver. A fé voltou a ocupar lugar discreto. Ele orava pouco, mas com verdade. Não pedia retorno, apenas direção. As consequências do passado não desapareceram. Algumas oportunidades nunca voltaram. Alguns nomes permaneceram fechados. Ele não insistiu. Seguiu. Em um dia comum, encontrou o antigo patrocinador. Foi breve. Um cumprimento frio, nada mais. Ele não sentiu aperto. Seguiu andando. Entendeu que nem toda história se reabre. O importante era outra coisa. Em casa, à noite, sentou à mesa. Organizou a pasta azul. Retirou alguns papéis. Guardou outros. Não como defesa, como registro. Fechou o elástico. Colocou a pasta na estante. Não precisava mais carregá-la sempre. O silêncio voltou a ser leve, não ausência. Presença organizada. Ele entendeu que o segundo chance não apaga. Ela reposiciona. E isso bastava. A vida encontrou um ritmo possível, sem pressa e sem promessa. Ele acordava cedo, mas já não lutava contra o dia. Preparava café, arrumava a mesa, acordava os filhos. Falava pouco, escutava mais. O trabalho seguia estável, sem brilho especial. Arquivos, horários, listas, rotinas claras. Ele fazia bem, e isso bastava. À tarde voltava para casa de ônibus. Observava as pessoas. Não comparava mais. O passado vinha às vezes, sem aviso. Ele deixava passar. Em casa, ajudava no jantar. Cortava legumes, lavava pratos, comentava o dia. A esposa falava com mais leveza. Não havia cobranças antigas. Havia parceria. Os filhos traziam tarefas, histórias pequenas. Ele sentava ao lado, acompanhava. Não tentava corrigir tudo, apenas estava. Nos fins de semana, caminhava pelo bairro. Às vezes passava pela praça. Sentava no banco por alguns minutos. O homem nunca mais apareceu. Ele não sentia falta. Entendia. Algumas presenças não ficam para sempre. Elas alinham. A fé permanecia discreta. Ele não buscava palavras grandes. À noite fazia uma oração curta. Agradecia pelo dia. Pedia lucidez para o próximo, nada além. A igreja voltou a ser lugar possível. Ele sentava onde quisesse. Às vezes no fundo, às vezes mais à frente. Conversava pouco. Sorria quando encontrava alguém. Não explicava sua história. Não escondia. Ela simplesmente não comandava mais. O nome dele recuperava função aos poucos. Não por fama, por constância. As pessoas confiavam no que ele fazia. Não perguntavam tanto, observavam. E isso era suficiente. Em um fim de tarde chuvoso, organizou documentos antigos. Abriu a pasta azul, retirou papéis que já não precisavam ficar. Guardou apenas o essencial, fechou com cuidado. Colocou na prateleira mais alta. Não como defesa, como memória organizada. Depois sentou à mesa da cozinha. A luz era amarela, a chuva diminuía, o som da rua era baixo. Ele ficou ali alguns minutos em silêncio. Não pensava em perdas, pensava no presente simples, no lugar certo, no corpo inteiro. Entendeu que a restauração não fez barulho. Ela apenas ajustou. A vida não virou outra, mas ficou habitável. Antes de dormir, passou pelo quarto dos filhos. Cobriu um deles que havia se descoberto. Apagou a luz do corredor. Deitou. O sono veio sem resistência, sem cobrança. Se esta história tocou algo em silêncio, talvez você queira compartilhar nos comentários uma experiência sua. E se ainda não fez, deixar um like e se inscrever no canal, como quem permanece alguns instantes a mais neste espaço onde histórias assim encontram lugar. Na manhã seguinte, o dia começou comum. E isso era paz.